Olá! Seja bem-vindo ao Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nessa edição. Falta menos de um mês para a Corrida do Trabalho. E quem vai participar da prova, ou para os amantes do esporte, é bom ficar atento às dicas de saúde. Um atleta desse nunca deve ultrapassar o limite físico dele. No mês de prevenção de acidentes de trabalho, o Abril Verde, o professor e mestre em saúde coletiva da UFMT, Jackson Barbosa, comenta sobre os riscos dos agrotóxicos. Ainda sobre saúde, o Trabalho em Revista tem quadro novo, o Pausa Legal, que vai falar sobre a importância de se movimentar nos intervalos da jornada de trabalho. Fique por dentro também dos destaques do Giro da Semana e do Tome Nota. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. A gente abre essa edição falando sobre a terceira Corrida do Trabalho. A prova será realizada no dia 1º de maio, é uma grande festa, mas também é um desafio para quem vai participar da competição. A equipe do Trabalho em Revista conversou com um médico sobre o assunto. Veja a reportagem. You are my fire, the one desire, believe. When I say I want it that way. Dia 1º de maio está chegando. Falta menos de um mês para a terceira Corrida do Trabalho e ainda dá tempo de se preparar. Sem dúvida, um mês é um tempo bastante hábil para poder fazer uma preparação, mas as pessoas têm que se cuidar com o coração para ele poder estar bem no dia da corrida. Então é importante uma avaliação médica, cardiológica antes da corrida, para a pessoa estiver já bem preparada para não ter nenhum problema durante essa corrida que vai ser esse ano de 7 quilômetros, né? Ela é importante para a pessoa ter consciência do seu limite físico, né? Um atleta desse nunca deve ultrapassar o limite físico dele, ou seja, a frequência cardíaca máxima e a frequência respiratória máxima dele. Então, se ele está com a frequência de 200 e a frequência máxima para ele era de 180, ele tem que diminuir o ritmo da corrida, né, e fazer a corrida para si mesmo, não para chegar a ser o primeiro ou chegar muito rápido. Então, não ultrapassar o seu limite físico, porque quando ultrapassa o limite físico, o corpo não vai trabalhar direito, a frequência cardíaca vai estar extremamente acelerada, o pulso sanguíneo não vai ser eficiente para o cérebro e para os músculos e para o esqueleto locomotor para poder fazer a corrida. O cardiologista também deixa um alerta para garantir uma boa corrida aos participantes. Um dia antes, não comer uma comida muito pesada, que possa atrapalhar o intestino, por exemplo, na hora da corrida. De manhã, não comer muita coisa, mas não ir de jejum, né, no dia da corrida. Praticar, pelo menos, tomar um café da manhã light, né, umas frutas, né, levar uma barra de cereal junto, talvez, seria interessante durante a corrida. São oferecidos água durante a corrida, é interessante pegar o copo de água ali, tomar um pouquinho, um gole, para lavar um pouquinho a boca, jogar a água no corpo mesmo, para dar uma resfriada, uma diminuição da temperatura. Os órgãos públicos incentivarem esse tipo de atividade. Nós, da cardiologia, incentivamos muito a atividade física, porque a melhor coisa é você ter um corpo saudável, um coração saudável, uma mente saudável, para aproveitar o melhor da vida. O melhor da vida é participar de uma corrida do TRT, é depois comemorar com os amigos. Então, tudo isso é um incentivo muito interessante para a população como um todo. Ainda falando sobre saúde, lembramos que estamos no mês do Abril Verde, mês dedicado à prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Por isso, a gente traz um quadro novo, o Pausa Legal, com dicas simples de saúde, mas que pode fazer muita diferença na vida do trabalhador. Para começar, saiba a importância de realizar pequenos intervalos durante o expediente.
Olá! Nossa dica legal de hoje é que você aproveite sua pausa para se movimentar. Ficar muito tempo na posição sentada prejudica a circulação nos membros inferiores. Por isso, levante do seu posto de trabalho e caminhe. Vá ao banheiro, se alimente, tome uma água, um café. Você sabia que a nossa panturrilha é conhecida como nosso coração periférico? Quando a musculatura dessa região se contrai, ela impulsiona o sangue em direção ao coração. O simples fato de caminharmos aciona essa musculatura, melhorando a circulação e prevenindo problemas vasculares. Então é isso. Até a nossa próxima pausa legal. O frigorífico JBS terá que pagar quase R$2 milhões por irregularidades na unidade de abate de Barra do Garças. Veja os detalhes deste caso e de outros no Giro da Semana. O frigorífico JBS foi condenado a pagar multas e uma indenização no total de quase R$2 milhões. Entre os motivos estão as irregularidades no local de trabalho da unidade de abate em Barra do Garças. Em caso de descumprimento, a multa diária é de R$50 mil. O projeto social Formar para Socializar qualificou 460 pessoas em Colíder. Os participantes, na maioria jovens, tiveram acesso a 20 cursos que foram oferecidos gratuitamente. O projeto é uma das ações do Comitê Multi-Institucional da cidade, que além da Justiça do Trabalho, é formado pelo MPT, OAB, a Justiça e o Ministério Público Estadual. A Justiça do Trabalho de Juína negou o pedido de indenização de um trabalhador que foi vítima de acidente de trabalho quando derrubava madeira em área indígena de forma irregular. Ele também foi condenado por litigância de má-fé, já que procurou o judiciário, mesmo sabendo que estava em atividade ilegal. O Tome Nota desta semana explica algumas regras sobre jornada de trabalho. Confira! Quatro coisas que você precisa saber sobre jornada de trabalho. A duração normal da jornada de trabalho para os empregados em qualquer atividade privada é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Entre 2 expedientes, deve haver um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Todo empregado com jornada diária superior a 4 horas tem direito a pausas durante o expediente. Quando o empregado trabalhar até 6 horas por dia, o descanso deve ser de no mínimo 15 minutos. Nos casos em que a jornada ultrapasse 6 horas, é obrigatório intervalo de pelo menos 1 hora. Mas atenção, é possível intervalo abaixo de 1 hora, desde que a empresa tenha refeitório e autorização do Ministério do Trabalho. O tempo gasto pelo empregado para chegar à empresa não é considerado como jornada de trabalho. Da mesma forma, o retorno para casa, mesmo que seja em meio de transporte oferecido pelo empregador, não é computado, por não ser tempo à disposição da empresa. As empregadas com filhos de até 6 meses de idade têm direito a 2 pausas de meia hora durante a jornada para amamentar. Essas foram as 4 dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. TST-Tube é a Justiça do Trabalho, sempre com você. Vamos falar hoje sobre os riscos dos agrotóxicos. Quem fala sobre o assunto é o professor e mestre em saúde coletiva da UFMT, Jackson Barbosa. A entrevista é no próximo bloco, não saia daí, a gente volta já. Trabalhadora toma choque elétrico em obra e está em estado grave. Você gostaria de virar notícia de rádio? Eu estava distribuindo vergalhões na obra quando encostei o vergalhão no fio. Aí eu tomei uma descarga elétrica muito forte e caí. Eu fui socorrida, mas mesmo assim eu tive várias queimaduras pelo corpo. É obrigação do empregador fornecer equipamentos de proteção. Não vire manchete, denuncie irregularidades.
Todo ano, a Justiça do Trabalho soma esforços durante uma semana para realizar o maior número possível de acordos. Desde 2015, o valor movimentado já ultrapassou os 2 bilhões de reais. Foram mais de 700 mil pessoas atendidas, cerca de 100 mil acordos fechados. Faça parte desses números. Com a conciliação, o saldo é sempre positivo. 5ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Menos conflitos, mais soluções. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. No Brasil, cerca de 2.700.000 crianças, entre 5 e 17 anos, se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Na hora de pensar em segurança, algumas coisas podem ser deixadas de lado no trabalho. Talvez por achar que não são necessárias, ou porque até atrapalha. Não importa o trabalho, o melhor negócio é sempre valorizar a vida. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. A Justiça do Trabalho só existe no Brasil? Mitos e verdades sobre Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho está em diversos lugares do mundo e há muito tempo. Em alguns países, ela existe desde o século XIX. Na França, sua origem é ainda mais antiga, vem da Idade Média. A Justiça do Trabalho, aliás, é bastante comum na Europa. Na Alemanha, maior economia do continente, o sistema é igual ao nosso aqui no Brasil. Juiz local, que equivale às varas do trabalho. Tribunal estadual, semelhante aos nossos TRTs. E Corte Superior, como o nosso Tribunal Superior do Trabalho. Na Inglaterra, existem os tribunais de emprego, com 2 instâncias para julgamento de ações trabalhistas. Também temos cortes de trabalho na Suécia, Noruega e Finlândia, nações que estão no topo do ranking quando o assunto é desenvolvimento. Na América Latina, outros países contam com a Justiça do Trabalho. Chile e Argentina são alguns deles. E essa lista só aumenta. Em todos esses países, a Justiça do Trabalho está presente para resolver conflitos entre empregadores e empregados, garantindo que os direitos de cada um sejam respeitados. Agora você já sabe, a Justiça do Trabalho não existe só no Brasil, mas em todo o mundo. Gostou? Compartilhe! Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seus sites os mais variados tipos de informações e serviços. Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Olá! Pesquisas mostram que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Mato Grosso está no topo dessa lista. E quais os impactos disso na saúde do trabalhador? Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o professor e mestre em saúde coletiva, Jackson Barbosa. Professor, muito obrigada. Obrigada por vir aqui falar conosco. Somos nós que agradecemos a oportunidade de poder falar contigo e com os espectadores sobre esse assunto. Obrigada. Professor, nós estamos num mês muito importante.
O Brasil está no topo dessa lista. Mato Grosso é o estado que mais consome agrotóxicos. Queria que o senhor fizesse uma análise dessa situação. O fato é importante, assim, acho que os telespectadores e a população entender que, assim, nós somos o maior consumidor mundial. Sabe o que é mundial de agrotóxicos, venenos agrícolas? Venenos agrícolas. Aí está falando de veneno, que é para matar ser vivo, e nós somos seres vivos. Então tem que dizer o seguinte, será que esse veneno não provoca nada em nós, nem a curto, e médio e longo prazo? Muitas das doenças que estão aí colocadas, e até que os próprios médicos colocam até como virose, elas têm uma origem relacionada à exposição e até ao consumo de produtos contendo venenos agrícolas agrotóxicos. Hoje os agrotóxicos não estão só inseridos ou inerentes à produção agrícola. Hoje os agrotóxicos expandiram muito maior que isso, porque ele é usado para o controle de uma praga, né, na lavoura, mas ele se espalha pelo ar, pelo solo, pela água, pelos ambientes e pelo alimento que ele está pulverizando. Então, assim, nós vamos ser este ano o primeiro produtor mundial de soja e queremos ser o primeiro mundial de algodão. O algodão é o que mais usa veneno agrícola, entende? Toda a cadeia, só perde para o fumo, não temos fumo aqui. Mas é importante a população entender que isso que está acontecendo ali, eu digo ali, não é lá, é ali, na fazenda, vai contaminar aqui em casa, na minha casa, por mais que eu esteja no centro urbano de Cuiabá. Porque a hora que ele pulveriza lá, e esse é um grande problema, a pulverização aérea, a hora que ele pulveriza lá, esse produto aerosol em micropartículas, vai na nuvem, a nuvem anda e chove aqui. Eu digo para você, nós temos um trabalho, e até saiu uma pesquisa, no Mato Grosso chove veneno. Mas como é que pode? Exatamente por isso. E será que eu comer uma alface, ela está isenta mesmo? Será que não tem ali? E até quando meu corpo vai aguentar eu receber essa carga, dose diária de veneno que eu pego na água, que eu não fico sem? Porque sem água, eu sou 70% água, nós somos, eu não fico sem água. Ar, quanto tempo a pessoa fica sem respirar? O nosso ar está contaminado com agrotóxico e alimentos. As três necessidades primordiais do ser humano, oxigênio, água e alimento, estão contaminadas com agrotóxicos. E aí? Todo dia eu sendo exposto a isso, todo dia eu consumindo isso, o que vai provocar a curto, médio e longo prazo? É o que a gente chama das intoxicações, que começam com dores de cabeça, com náuseas, vômitos, mal-estares e passam para coisas mais graves, como diabetes, hipertensão, Alzheimer, Parkinson, cânceres e escleroses as mais imaginárias, tanto a lateral amiotrófica como a esclerose múltipla. Assim como doenças neurológicas e psicossomáticas, como depressão e até o autismo. Agora, falando sobre a saúde do trabalhador, em específico nesse mês, que é um mês que a gente destaca muito. A questão do agrotóxico e quem trabalha ali no campo. Ou seja, esse problema não se restringe ao trabalhador do campo. Não. O trabalhador, a gente até, Brígida, a gente colocava que o trabalhador era o mais exposto. Ainda continua sendo o mais exposto, mas o segundo em exposição agora é os centros urbanos. Isso é muito grave, porque assim, eu estava restrito lá a um grupo de trabalhadores e lá ficava o problema, a contaminação. Agora não acontece mais isso. Ela se expandiu e tomou toda a sociedade numa visão ampla e geral. O trabalhador, por ser aquele que é o aplicador, que é o preparador da cauda, que é o que vive lá no âmbito da fazenda, ele será o mais exposto sempre. E aí a proposta que colocam dizendo que, mas se tiver um manejo seguro de agrotóxicos, se tiver o uso de equipamento de proteção individual, o trabalhador está protegido. Isso não é verdade, isso é uma mentira. Porque é o seguinte, não existe manejo seguro de agrotóxico. Como é que eu vou manejar seguro um veneno? Entende? Como é que é seguro usar um veneno em larga escala? Nós somos o maior do mundo. E qual seria o ideal? Qual seria o EPI ideal? Como seria então? Na verdade, assim, até a regulamentação coloca que o EPI ideal que eu tinha que usar, eu tinha que ser igual a um astronauta, entende? Eu tinha que usar, e aí uma coisa importante para o trabalhador, máscara de algodão, aquela simplesinha, não faz nada. Nós estamos falando de produto químico altamente contaminante e um produto químico que é matador de ser vivo. Ele está sendo usado para a morte de ser vivo. Lembre-se, você é ser vivo. A hora que eu estiver respirando, os meus olhos, ouvidos, narina, pele, todo o meu corpo está absorvendo aquilo. Eu tenho que estar com tudo protegido.
Vamos imaginar agora um trabalhador no nosso querido estado, na nossa temperatura de 37,5 graus em média, ele com essa roupa no meio do campo trabalhando. Quanto tempo ele ia aguentar? E o que seria que provocaria nele isso aí tudo? Então, assim, inclusive se vocês olharem, até eu pediria para as pessoas atentarem para isso. Pega o rótulo de um produto e vê quais são as condições ideais de aplicação de um veneno desse. A maioria deles diz o seguinte, abaixo de 30 graus e acima de 50% de umidade do ar aqui. Onde é que nós temos isso no Mato Grosso? Abaixo de 30 graus? Não mostra onde é que é o lugar que tem. Então não podia aplicar veneno em lugar nenhum. Olha só, que está na norma do fabricante do veneno. E o nosso trabalhador lá, infelizmente, existe uma cooptação muito grande. Ele apresenta esses danos, nós sabemos de casos de pessoas que chegam até a desmaiar quando chegam em casa depois de aplicar, pessoas que apresentam as doenças, são impedidas de buscar o serviço de saúde ou são cooptadas de outra maneira. E mesmo aqueles que buscam o serviço de saúde, a nossa rede não está preparada para entender que aquele sintoma que ele está tendo é relacionado a essa exposição. E aí a gente discute uma outra coisa, Brígida, que neste caso a gente está mudando a terminologia, não é mais exposição, já é consumo. Porque se eu bebo água todo dia, a água está contaminada, não é mais exposição, é consumo. Se eu como um alimento contaminado, não é mais exposição, é consumo. Se eu respiro um ar e ele está contaminado, não é mais exposição, é consumo. E eu consumo para quê? Para se manter vivo. Aquilo que me mantém vivo me transforma em doente. É isso que nós discutimos no estado do Mato Grosso. Somos o maior consumidor mundial. Somos um grande produtor agrícola. Mas para que resultados isso está trazendo para o contexto? Vamos pensar assim, então, o contexto econômico do Estado. Se fosse verdade isso, o Estado não tinha decretado praticamente falência financeira. Cadê o recurso disso para sustentar, inclusive, o pagamento dos trabalhadores públicos que não conseguem pagar? Segundo, como é que estão as doenças? Como é que está o ar? E assim, eu digo à população, a gente tem que parar de ficar esperando que exista um salvador, seja ele público ou privado, uma ONG, e eu começar a exigir, eu quero o laudo da água, para ver como é que está a água. Eu quero ver, você está vendendo uma alface para mim, onde é que se compra essa alface? Ela usa agrotóxico? Não? Comece a perguntar e exija uma alimentação saudável. Ah, mas eu não sei o que é saudável. Procure os pesquisadores, vá lá na nossa universidade, Universidade Federal do Mato Grosso, lá no Instituto de Saúde Coletiva, procure a gente, nós temos muito material para dar, para você se informar sobre isso. O importante é eu não ficar, e assim acontece muito, Brígida. As pessoas ouvem uma entrevista dessa, ficam chocadíssimos e a vida continua. Mas peraí, e serviu para quê? Aquela conversa toda com a Brígida lá, serviu para quê? Para nada. Fiquei chocado. Ah, meu Deus, como está alface? Mas não tem jeito mesmo, né? Eu vou comer alface. Não, existe, está pagando. Você está pagando por uma alface. Exija uma alface adequada. Agora vem o segundo problema. Tá bom, eu vou pedir, Jackson, o laudo da água lá para a Secretaria de Saúde, para a Vigilância Sanitária ou para a Vigilância em Saúde Ambiental. Ela vai apresentar para mim um laudo onde que está tudo dentro dos parâmetros brasileiros. No Brasil, é aceito a água conter resíduos de agrotóxicos 5.000 vezes maior que a União Europeia. A pergunta é por que somos mais fortes, somos mais resistentes? Por que na União Europeia é 0,1 micrograma e aqui é 500 microgramas? É 5.000 vezes mais. Imagine essa quantidade no teu corpo. E a pergunta que está, e agora? Desde que o Bolsonaro entrou, o governo entrou, ele já liberou 121 novos agrotóxicos para novos tipos de produção agrícola. Alguns novos e outros para outros tipos de produção agrícola. Coisas proibidas no mundo inteiro estão entrando no Brasil, no Mato Grosso. E nós estamos fazendo o quê? Vendo a banda passar. Gente, nós temos que parar com isso. Vá atrás, cobre dos seus governantes, cobre do seu prefeito, cobre do seu governador, do seu secretário. Cadê a proteção nossa? Cadê os controles? Cadê os monitoramentos? Cobre, vá atrás, porque a sua vida está sendo contaminada. Daqui a uns dias, nós estamos agora dia 28 de abril, né? Comemorando o Dia Mundial ou Internacional, né? Em memória das vítimas dos acidentes de trabalho. Olha, gente, essas vítimas estão aumentando e a nossa projeção é que nos próximos anos esse número vai quadruplicar por conta da exposição, doenças relacionadas ao trabalho, que é considerado um acidente de trabalho.
Professor, hoje o senhor trouxe informações que impactam e que o senhor quer provocar mudanças. Agora, o senhor que já faz parte de um núcleo de pesquisadores, que tem conhecimento de todo esse impacto na sociedade em geral, qual seria então a orientação que fazer? É o cidadão ter mais consciência, exigir, ou que o governo promova mudanças? O que tem que ser feito para tentar minimizar ou mudar essa realidade? Eu digo para você, Brígida, o governo não provocará mudanças se alguém não provocar o governo. Nós temos que provocar. Nós elegemos, nós financiamos. Nós financiamos o governo com o nosso tributo. Você tem que cobrar. Agora, eu não sei nada. Tem um livro aqui, toma a liberdade de mostrar esse livro aqui, ó, chama-se Dossiê Abrasco sobre Agrotóxicos. Tudo que você precisa saber, desde o mais básico até o mais complexo, está aqui dentro desse livro. Esse livro é gratuito, você baixa da internet 100% o livro inteiro. São quase 600 páginas que você baixa gratuitamente para você se informar. Aqui tem uma série de referências, uma série de institutos, tem o nosso instituto aqui, tem tudo que você possa buscar. E a solução, uma delas é essa aqui, ó, é o Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos, está chamado PRONARA. É uma estratégia que agora começou a andar, porque é o seguinte, não existe como produzir alimentos sem agrotóxicos. Mentira, existe sim, tá? Agora, não existe como produzir alimentos sem agrotóxicos ganhando o que eu ganho. Não existe mesmo. Da forma que ganha, não existe. Ganha recursos sem pagar tributos, contaminando o meio ambiente e o ser humano. Não existe. Mas existe estratégia de produzir? Existe. São 6 técnicas, vocês vão ver aqui, são 6 na forma de um gibi, mas tem a Política Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos, que ela orienta passo a passo qualquer pessoa a entender que existe sim como fazer, existe como mudar esse modelo que está aí, e existe de nós deixarmos de ser o lixo do mundo, aonde que todo mundo vem aqui, produz, contamina tudo, vai embora com o seu recurso financeiro e todo o caos fica aqui. Mais cedo ou mais tarde esse caos vai aparecer na nossa frente, ou numa doença em mim, ou na falta de condições de vida. Um estado maravilhoso como o Mato Grosso, é um estado assim bonito, pujante, ele vai ficar praticamente impossível de viver aqui por causa dos riscos à saúde humana e ao ambiente daquilo que está acontecendo agora. Por isso, assim, nós temos que tomar uma atitude, não basta ficar olhando. Eu estou sendo impactado, meu filho será e meu neto será. E aí, eu vou olhar essas coisas acontecerem sem fazer nada? Está na hora de parar com isso e nós tomarmos uma atitude. Nós conversamos com o professor e mestre em saúde coletiva, Jackson Barbosa. Professor, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço, estamos à disposição de todos, de vocês e de todos os espectadores. Pode procurar a gente na Universidade Federal do Mato Grosso, Instituto de Saúde Coletiva, Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde Trabalhador. Procure a gente lá que nós estamos à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Obrigado. E chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Lembrando que você pode rever este programa quando quiser. Acesse aí a página do TRT no YouTube. O endereço aparece na sua tela. Aproveite também para seguir o Tribunal nas redes sociais e fique por dentro do que ocorre na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada pela companhia. Até o próximo programa.